Hill revelou: é o desejo ardente que transforma o invisível em real. Hill observava que um dos erros mais perigosos acontece justamente quando os primeiros resultados começam a aparecer. Nesse momento, muitas pessoas confundem progresso com conquista final. E é aí que o desejo ardente começa a esfriar sem que a pessoa perceba. O desejo que levou você até ali não pode ser abandonado no meio do caminho. Ele não é um impulso inicial. Ele é uma força que precisa ser sustentada até que a nova realidade esteja completamente consolidada. Quando os primeiros sinais externos surgem, o ego tenta assumir o controle. Ele diz que já é suficiente, que já está bom, que agora dá para relaxar. Hill alertava que esse pensamento é uma armadilha sutil. O desejo ardente não serve apenas para iniciar o movimento. Ele serve para atravessar a fase mais instável da transformação. Aquela em que você já não é quem era, mas ainda não se tornou totalmente quem está se tornando. Esse período exige vigilância mental. Não vigilância tensa, mas consciente. Você precisa perceber quando a mente começa a negociar novamente com antigas limitações. Hill dizia que a mente tenta retornar ao conhecido sempre que possível, mesmo que o conhecido seja desconfortável. É por isso que tantas pessoas sabotam o próprio crescimento depois das primeiras vitórias. O desejo ardente mantém você em estado de expansão. Ele impede que você diminua a visão. Quando você sustenta o desejo ardente, mesmo após os primeiros resultados, a transformação se torna permanente e a realidade deixa de ser instável. Ela se torna sólida. Hill revelou: é o desejo ardente que transforma o invisível em real. Hill explicava que todo processo de criação verdadeira se encerra com uma mudança definitiva de identidade. Não é o momento em que você consegue algo, mas o momento em que você já não consegue mais voltar a pensar, agir ou escolher como antes. O desejo ardente cumpre sua missão quando deixa de ser um esforço consciente e passa a ser um estado natural. Você não precisa mais se lembrar do que quer. Você simplesmente vive em coerência com isso. Nesse estágio final, o medo perde sua função antiga. Ele não desaparece completamente, mas já não influencia decisões importantes. Ele se torna apenas um sinal de que você está avançando além de antigos limites.
Hill dizia que a maioria das pessoas nunca chega aqui porque abandona o desejo ardente antes que ele complete o ciclo. Elas querem resultados, mas não querem a transformação interna total que os resultados exigem. Quando o ciclo se completa, você percebe algo curioso. O que antes parecia impossível agora parece óbvio. Não porque foi fácil, mas porque se tornou parte da sua lógica interna. A mente subconsciente aceita a nova realidade como padrão, e tudo o que não corresponde a esse padrão começa a se ajustar automaticamente. Você passa a atrair experiências, pessoas e oportunidades compatíveis com quem você se tornou, não por esforço, mas por congruência. Hill afirmava que esse é o verdadeiro significado de atrair. Não é puxar algo de fora, mas expressar algo de dentro com tanta clareza que o mundo responde. O desejo ardente, quando sustentado até o fim, transforma caráter, postura e presença. As pessoas sentem isso sem saber explicar. Você fala menos sobre o que quer provar. Você age mais sobre o que precisa construir. O silêncio se torna um aliado poderoso. Nesse ponto, você entende que o invisível nunca foi vazio. Ele sempre esteve cheio de possibilidades aguardando alinhamento. Hill ensinava que a vida responde àquilo que você sustenta quando ninguém está olhando. E agora, mesmo quando ninguém olha, você continua. Esse é o verdadeiro sinal de que a criação se completou. Você não precisa mais buscar sinais, você se tornou o sinal. E a realidade inevitavelmente acompanha. É o desejo ardente que transforma o invisível em real. Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que nada parece acontecer por fora, mas tudo começa a se mover por dentro. É nesse ponto invisível que Napoleon Hill dizia que a criação verdadeira começa. Não é quando você pede, não é quando você espera, é quando algo dentro de você deixa de ser um desejo fraco e se transforma em um desejo ardente. A maioria das pessoas passa a vida inteira desejando, mas quase ninguém queima por dentro. Hill observou isso durante décadas ao entrevistar homens e mulheres que construíram fortunas, impérios e legados. Todos eles tinham algo em comum: um desejo que não aceitava negociação com a realidade atual. Desejo ardente não é esperança, não é vontade passageira. É uma decisão interna tão forte que começa a reorganizar seus pensamentos, suas escolhas e até os sinais que você passa a enxergar. Quando esse desejo nasce, o invisível começa a se alinhar. Hill afirmava que o universo responde não ao que você diz, mas ao que você sustenta mentalmente com intensidade contínua. Quando o desejo é fraco, a resposta é fraca. Quando é ardente, algo muda na frequência da sua mente. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele momento em que você decidiu que não aceitaria mais a mesma vida, que algo precisava mudar, custasse o que custasse. Esse instante não foi emocional apenas, foi energético. O desejo ardente cria foco, e foco cria seleção. A partir desse ponto, você começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. Não porque elas surgiram do nada, mas porque sua mente finalmente se alinhou para enxergá-las. Hill dizia que a mente humana funciona como um ímã. Ela atrai aquilo que corresponde à sua vibração dominante. Se o seu desejo é fraco, sua vibração é confusa. Se é ardente, ela se torna clara, firme e direcionada. É por isso que duas pessoas podem estar no mesmo ambiente, com as mesmas condições externas, e apenas uma prospera. A diferença não está no talento, na sorte ou no ponto de partida. Está na intensidade interna. O desejo ardente elimina a dúvida aos poucos, não de uma vez, mas dia após dia. Ele começa a substituir o medo por uma certeza silenciosa. Uma certeza que não precisa ser explicada para ninguém. Hill alertava que o maior inimigo do desejo ardente é a procrastinação emocional. Aquele hábito de adiar decisões internas, enquanto se finge estar esperando o momento certo.
O momento certo nunca chega para quem não decide primeiro por dentro. Quando o desejo se torna ardente, o cérebro passa a trabalhar de forma diferente. Ele começa a conectar ideias, pessoas e situações de maneira quase inexplicável. Muitos chamam isso de sorte. Hill chamava de alinhamento mental. Nada se materializa antes de existir como imagem mental sustentada. O invisível sempre precede o visível. O problema é que a maioria das pessoas desiste na fase invisível, porque ainda não vê resultados externos. O desejo ardente muda isso. Ele não depende de evidência imediata, ele se alimenta da convicção. E essa convicção começa a moldar atitudes quase automáticas. Você passa a agir diferente sem perceber. Fala diferente, escolhe diferente, reage diferente. E essas pequenas mudanças começam a gerar efeitos acumulativos. Hill dizia que quando o desejo é verdadeiro, o subconsciente aceita a ideia como real. E o subconsciente não distingue imaginação de realidade, ele apenas executa. É nesse ponto que o invisível começa a se tornar real. Não como mágica, mas como consequência natural de uma mente alinhada. Se você sente que está preso em ciclos repetitivos, talvez o problema não seja esforço insuficiente. Talvez seja intensidade insuficiente no desejo. Desejar não é o bastante, querer não é o bastante, visualizar ocasionalmente não é o bastante. O desejo precisa se tornar parte da sua identidade. Quando isso acontece, o mundo externo começa a responder. E esse é apenas o começo do que Hill revelou. Hill afirmava que existe um divisor invisível entre quem apenas sonha e quem inevitavelmente realiza. Esse divisor não é inteligência, não é esforço físico e tampouco sorte. É o momento em que o desejo deixa de ser algo que você gostaria e passa a ser algo que você decidiu viver. Quando o desejo ardente nasce, ele começa a ocupar espaço mental. Ele se repete sozinho. Ele aparece nos momentos de silêncio, antes de dormir, ao acordar, no meio de conversas comuns. Não como ansiedade, mas como direção. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa ver resultados para depois acreditar. Hill ensinava exatamente o oposto. Primeiro vem a convicção interna, depois o reflexo externo. Sempre nessa ordem. O desejo ardente cria uma espécie de compromisso invisível com você mesmo. A partir desse ponto, abandonar a ideia começa a doer mais do que persistir. Esse é um sinal claro de que algo mudou internamente. Hill observou que pessoas com desejo ardente não precisam de motivação constante. Elas se movem mesmo cansadas, mesmo confusas, mesmo sem garantias, porque o desejo já assumiu o comando. Existe uma diferença profunda entre insistir e ser puxado por algo maior. Quando o desejo é ardente, você não se empurra, você é puxado. É como se algo à frente estivesse chamando você o tempo todo. Esse tipo de desejo reorganiza prioridades. O que antes parecia importante começa a perder força. O que antes era tolerável se torna inaceitável. A mente passa a eliminar distrações sem esforço consciente. Hill chamava isso de clareza de propósito. Não aquela clareza perfeita e racional, mas uma clareza emocional, tão forte que orienta decisões mesmo na dúvida. É nesse ponto que muitas pessoas sentem medo, porque quando o desejo cresce, ele exige mudança. Ele não aceita mais a mesma rotina, os mesmos ambientes, os mesmos limites autoimpostos. Por isso, muitos recuam exatamente quando estão mais próximos da virada. Eles sentem o chamado interno, mas tentam silenciá-lo para manter conforto externo. Hill dizia que o desejo ardente não pode ser negociado com o medo. Sempre que você tenta agradar os dois, o medo vence. O desejo só prospera quando recebe prioridade absoluta. A mente subconsciente responde à repetição emocional.
Quando o desejo é repetido com emoção intensa, ele começa a ser tratado como uma ordem interna. E o subconsciente passa a trabalhar dia e noite para encontrar caminhos. Você começa a perceber ideias surgindo do nada, soluções simples para problemas antigos, conexões improváveis, convites inesperados. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a frequência com que se relaciona com ele. Hill explicava que o desejo ardente ativa o que ele chamava de inteligência infinita, um campo de ideias que só se revela para mentes preparadas para receber. Isso não é misticismo vazio, é observação prática. Pessoas alinhadas mentalmente acessam respostas que pessoas dispersas jamais percebem. O desejo ardente também cria resistência emocional. Você deixa de se abalar facilmente com críticas, atrasos ou obstáculos. Não porque eles desaparecem, mas porque perdem poder sobre sua direção. Quando alguém pergunta como você consegue continuar, a resposta é simples: você não consegue parar. Algo dentro de você já decidiu. Hill alertava que o maior erro é tentar forçar o desejo. Ele não nasce da pressão externa, mas da insatisfação profunda com a própria condição atual. Enquanto a dor de permanecer igual for menor que a dor da mudança, o desejo continuará fraco. Mas quando essa equação se inverte, o desejo se inflama. E quando ele inflama, não há retorno confortável. O invisível começa a se organizar silenciosamente. E a realidade começa a responder. Hill explicava que existe um momento específico em que o desejo ardente deixa de ser apenas um estado interno e começa a se manifestar em comportamento automático. A pessoa não precisa mais se lembrar do que quer. O corpo, a mente e as escolhas passam a agir em coerência quase sem esforço. Esse é o ponto em que os hábitos começam a mudar naturalmente, não por disciplina forçada, mas por alinhamento. Aquilo que não contribui para o desejo começa a causar incômodo. Aquilo que fortalece passa a gerar prazer. A maioria das pessoas tenta mudar hábitos pela força de vontade. Hill observou que isso raramente funciona no longo prazo. O que funciona é mudar a imagem mental dominante. Quando a imagem muda, o comportamento a acompanha. O desejo ardente cria uma narrativa interna constante. Você passa a conversar consigo mesmo de forma diferente. O tom muda. As perguntas mudam. As justificativas desaparecem. Antes você dizia um dia, agora você diz como. Essa mudança sutil é um dos sinais mais claros de que o desejo já assumiu o controle. Hill afirmava que a linguagem interna molda a realidade externa. Quando o desejo é ardente, a mente para de perguntar se é possível e passa a perguntar qual é o próximo passo. Nesse estágio, o medo ainda existe, mas não governa mais. Ele passa a ser apenas um ruído de fundo. A decisão já foi tomada em um nível mais profundo. Você começa a perceber que certas pessoas se afastam naturalmente. Não por conflito, mas por desalinhamento. E outras surgem quase como resposta direta ao que você está construindo internamente. Hill chamava isso de reorganização invisível. O ambiente se ajusta ao novo padrão mental. O que não combina se dissolve. O que combina se aproxima. O desejo ardente também altera sua relação com o tempo. A pressa diminui, mas a constância aumenta. Você entende que não precisa correr, apenas não parar. Esse é um dos paradoxos que Hill observou nos grandes realizadores. Eles não estavam ansiosos, estavam comprometidos. Quando o desejo é ardente, você não mede mais cada passo pelo resultado imediato. Você mede pela coerência com o propósito. Isso reduz drasticamente a frustração. A mente subconsciente começa a aceitar a nova identidade como verdadeira, e identidade é mais poderosa que qualquer meta isolada. Você deixa de pensar, eu quero ter, e passa a pensar, eu sou alguém que constrói isso. Essa mudança é silenciosa, mas absolutamente decisiva.
Hill dizia que o subconsciente executa aquilo que é aceito como identidade, não aquilo que é apenas desejado superficialmente. Nesse ponto, o invisível já está em movimento acelerado. Mesmo que externamente tudo pareça igual, internamente a estrutura já foi alterada. Muitas pessoas desistem aqui porque ainda não veem provas externas. Elas ignoram que o edifício está sendo construído de dentro para fora. O desejo ardente sustenta você nesse período. Ele não permite abandono prematuro. Ele mantém a chama mesmo no silêncio. Hill alertava que esse é o estágio em que a fé prática se manifesta. Não fé religiosa apenas, mas fé na própria capacidade de sustentar uma visão sem aplausos. Quando você consegue permanecer firme nesse ponto, algo inevitável começa a acontecer. O invisível começa a transbordar. E o que antes era apenas mental começa a ganhar forma concreta. Hill ensinava que existe um ponto crítico em que o desejo ardente começa a pressionar a realidade externa. Esse ponto não é visível, não é anunciado e não vem com garantias. Ele surge como uma tensão silenciosa entre o que você já não aceita e o que ainda não chegou. É aqui que muitos falham, não por falta de capacidade, mas por impaciência emocional. Eles sentem que algo está prestes a mudar, mas tentam forçar resultados antes que a estrutura interna esteja completa. Hill observou que o universo responde à consistência, não ao desespero. Quando o desejo ardente é contaminado por ansiedade, a vibração se torna instável, e instabilidade gera atraso. O desejo verdadeiro é calmo, mesmo sendo intenso. Ele não implora, ele não corre atrás, ele se mantém firme, sabendo que a materialização é apenas uma questão de alinhamento contínuo. Nesse estágio, começam a surgir pequenos sinais externos, oportunidades discretas, conversas inesperadas, convites que parecem simples demais para serem importantes. Muitos ignoram esses sinais porque esperam algo grandioso. Hill alertava que a realização raramente entra pela porta da frente. Ela costuma se apresentar disfarçada de trabalho extra, decisão desconfortável ou escolha que exige coragem silenciosa. O desejo ardente afina sua percepção para reconhecer esses sinais. Você começa a sentir quando algo merece atenção, mesmo que não faça sentido lógico imediato. É aqui que a disciplina emocional se torna essencial. Não a disciplina rígida, mas a disciplina de não abandonar a visão diante de atrasos aparentes. Hill dizia que o tempo entre o desejo e a manifestação serve para testar a firmeza mental. Quem desiste nesse intervalo nunca descobre o quão próximo estava. A mente começa a ser desafiada por pensamentos de dúvida mais sutis, não mais dúvidas óbvias, mas questionamentos disfarçados de prudência. Talvez não seja agora. Talvez seja melhor esperar. Talvez não seja para mim. Esses pensamentos não são acidentais. Hill os chamava de testes naturais de convicção. Eles surgem quando a mente está prestes a cruzar um novo nível. O desejo ardente responde a esses testes com silêncio interno. Ele não debate, ele continua. Nesse ponto, você percebe que já não busca validação externa. A aprovação dos outros perde importância. Você sabe, mesmo sem provas visíveis. Hill afirmava que esse é o estágio em que o caráter se consolida. Não o caráter moral apenas, mas o caráter mental. A capacidade de sustentar uma ideia até que ela se torne inevitável. O invisível começa a se tornar denso. As ideias ganham forma. As decisões passam a gerar efeitos mais rápidos. O intervalo entre intenção e resultado começa a diminuir. Você percebe que certas portas se fecham definitivamente. E pela primeira vez, isso não gera medo, gera alívio. Porque você entende que não poderia carregar tudo para o próximo nível. Hill dizia que o desejo ardente também exige renúncia.
Não de coisas externas apenas, mas de versões antigas de si mesmo. Quando você aceita essa renúncia, a realidade responde com avanço. O que antes parecia distante começa a parecer próximo, não como promessa, mas como consequência lógica. E nesse ponto, a transformação deixa de ser apenas interna. Ela começa a se tornar visível.